parou para pensar na possibilidade de ler a Bíblia inteirinha em apenas um ano? Nós preparamos um material muito especial para você meditar nas Escrituras Sagradas, lê-la em um ano. Fizemos a Bíblia da Caminhada Bíblica, onde você tem ali, além do texto sagrado, você tem ali alguns comentários, reflexões em cima do texto que você lê por dia, com aplicações cristocêntricas, aplicações práticas e um resumo da porção lida para que você possa absorver e guardar alguma informação no seu coração. Tenho certeza que a Caminhada Bíblica vai ser revolucionária na sua vida. Não deixe de adquiri-la. Observe, a letra gigante, folha de primeira linha, versão atualizada. E se você desejar adquirir, entre em contato pelo telefone 051 981 11 9571. Além de você ler a Bíblia inteira em um ano, você vai poder dar o melhor de todos os presentes para a pessoa que você ama, facilitando assim a compreensão de cada capítulo da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Adquira já a sua. Deus abençoe. Olá, eu sou Cíntia e é uma satisfação ter você conosco nessa hora, querida mulher, que para um pouquinho as suas atividades para redirecionar um outro tipo de aprendizado de a fazer, que é nos debruçar e entender verdades maravilhosas da palavra do Senhor para nós. Então, nós temos já gastado um bom tempo fazendo alguns estudos da exposição de Tito, capítulo 2. Se você estiver chegando agora, talvez para você esse seja o primeiro, mas nós gostaríamos de dizer para você que nós temos uma playlist lá no nosso canal e você pode dar uma olhadinha e aprender sobre verdades maravilhosas que o Senhor tem deixado para nós, inclusive tendo alguma mulher da Bíblia como referência para nos incentivar e também nos instruir. Então, assim nós queremos deixar o nosso abraço e dizer que é uma alegria, é uma satisfação imensa podermos aprender juntos sobre aquilo que o Senhor tem a nos ensinar para que nós sejamos mulheres mais parecidas com a pessoa de Jesus Cristo. Vamos então abrir a palavra do Senhor, talvez você possa acompanhar no texto base de todos os nossos estudos que temos feito por esses dias, né? Está lá no livro de Tito, capítulo 2, dos versos 3 ao verso 5. Nos diz assim a palavra do Senhor: quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Nós já pudemos, nas tardes de quarta-feira, fazer uma explanação sobre cada um desses itens, dessas qualificações que o Senhor deseja para a minha vida e para a sua vida. E nós vamos recapitular um pouquinho aqui, de forma bem rápida, né? Mas reafirmo e intero para você que está chegando agora, que você vai ter um estudo aí de mais ou menos 1 hora sobre cada um desses itens, você depois poderá assistir. Aí seguimos no verso 5, observando também aí a sermos bondosas, já falamos, né? Sujeitas ao marido. Sujeitas ao marido é exatamente o que nós queremos falar hoje. Estamos já quase encerrando aqui o nosso texto, né? Afunilando cada qualificação que o Senhor deseja de nós. E gostaríamos, antes de adentrar no texto e na mulher que nós vamos estudar também, observar o que significaria, né, sermos sujeitas ao marido. As mulheres mais experientes devem ensinar as mais jovens a, de fato, serem sujeitas ao marido. Já nos diz a introdução do texto. A frase sujeita ao marido, no texto original, é literalmente a junção e 4 palavras no seu original, que seria sujeitas ao próprio marido.
indicando não uma sujeição de natureza, mas uma sujeição de papel no lar, ao próprio marido. Observem que é importante a gente enfatizar isso aqui. Então não é uma sujeição a qualquer homem, mas essa sujeição aqui seria ao esposo. Então observe que é algo que a gente precisa entender e é um assunto um pouco delicado para a gente falar nos dias de hoje, mas que é algo totalmente bíblico e que nós vamos compreender através das verdades do Senhor. Talvez você ainda não concorde com essa expressão porque lhe falta talvez o conhecimento. Quem sabe hoje é uma oportunidade para a gente esclarecer através das Escrituras, né? A palavra então aí, hipotasso, que aparece no texto, é a junção de duas palavras gregas. Hipo, que significa abaixo de, não é? Exemplo, hipor ou hiper, são palavras que usamos. Vamos pensar aqui, hipoglicemia, que significa glicemia baixa, hipertensão, né? A pressão alta, e a outra palavra que seria tasso. Então, nós estamos explicando aqui a junção dessa palavra hipotasso, né? E tasso, o que é que significa, Cíntia? Tasso significa determinar, designar, sujeitar, destinar. Ou seja, quando a Bíblia diz que a mulher deve ser sujeita ao seu próprio marido, a Bíblia está dizendo que ela deve estar debaixo do seu desígnio, da autoridade do seu marido. Daí, então, a tradução, sujeitar ou submeter-se. Então, observem que quando a gente compreende esse original do que o texto de fato tem a nos dizer, e é verdade da palavra do Senhor, fica mais claro para que a gente consiga vivenciar na prática, no nosso dia a dia, né? Mas antes de prosseguir falando sobre esse assunto, um tanto quanto polêmico e talvez até desgastado, ou talvez até um pouco, ou tão pouco compreendido, né, em nossos dias, eu preciso afirmar que a sujeição bíblica, ela é uma bênção. Ela não é assim, eu vou ter que fazer isso, mas que horror, não tinha outra função para mim? Não, ela é uma bênção, ela não é algo exclusivo para as mulheres casadas, mas todas nós, indistintamente, devemos ser pessoas sujeitas ou submissas. Aí talvez você diga, agora embolou aí, né? Mas é a mulher ou não é a mulher? Você estava falando primeiro que era aqui a esposa ser submissa ao próprio marido, ou sujeita, né? Está abaixo da autoridade do próprio marido. Agora você está dizendo que é para todos nós, não só para as mulheres. Sim, exatamente. Atente aos textos que a própria palavra do Senhor nos diz. O porquê que todos nós precisamos ser sujeitos. No livro de Efésios, capítulo 5, 21, lá nos ensina sobre a sujeição mútua. Quando fala sobre pais e filhos, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, filhos, obedeceis aos vossos pais. Observem que há uma sujeição aí na própria família. Quando fala dos patrões, para não tratar os seus servos com ameaças, né? E nem os servos, eles devem trabalhar como que para o Senhor, né? Então, observem que o texto de Efésios, quando fala sobre essas sujeições, são para todas as classes. Então, a sujeição, de fato, é algo bíblico e ela é uma bênção e ela é necessária nos dias de hoje. Não me atemoriza a falar que muitas das consequências que nós colhemos é porque não está existindo essa sujeição mútua, né? Não é à toa que nós vemos tantos funcionários dando tanto trabalho para os seus patrões. Não é à toa que muitos patrões, quando falam assim, infelizmente, olha, contratar fulano é cristão? Não quero, deveria ser o contrário. Os cristãos deveriam ser os melhores funcionários. Se não fosse o melhor, está dentre os melhores. Por quê? Porque o texto de Efésios nos diz que nós devemos trabalhar como que para o Senhor. Nós temos um patrão para a gente prestar conta, né? Então, observem que essa sujeição bíblica, ela é uma bênção, ela é necessária e ela entra, assim, para todos nós seres humanos. Aqui no texto de Efésios, ele vai se reportar a essa sujeição mútua, conforme eu já falei. No livro de Lucas, capítulo 7, verso 8, fala também para a gente se sujeitar, mas aí já seria uma sujeição militar, né? Em Romanos, capítulo 8, verso 20, nos fala sobre a criação que precisa se sujeitar. Em Tito, bem aqui próximozinho do texto que a gente está, Tito, capítulo 3, dos versos de 1 a 2, nos diz assim:
Lembra-lhes que se sujeitem os que governam as autoridades, sejam obedientes, sejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Observem aqui uma outra sujeição bíblica e tão necessária nos dias de hoje. Sujeição a quem, Cíntia? Sujeição à autoridade constituída. Toda autoridade foi constituída por Deus. Então, nós precisamos nos sujeitar a essas autoridades. Vejam as verdades do Senhor. Precisamos, inclusive, ser cordatos. Muito cuidado com o que você anda falando, não é? Talvez colocando muitas coisas que nem agradam ao Senhor, de forma bem específica aí nas redes sociais. Lembrem-se que se nós não temos palavras para edificar, nós glorificamos a Deus com o nosso silêncio. Nós não precisamos falar se aquilo não for para transmitir graça ao Senhor. E uma outra sujeição que nos fala aqui também no livro de Tito, capítulo 2, o verso 5, é esse aqui que nós estamos lendo, que é então a sujeição no lar. Então observem que a sujeição é algo bíblico e ela é uma bênção, e ela é para todos nós. Mas hoje nós queremos especificar aqui sobre essa sujeição em relação ao marido, já que estamos falando para as mulheres, né? E não é muito fácil falar sobre esse assunto nos dias de hoje, repito, mas ele é bíblico e ele é fundamental e é uma bênção quando nós compreendemos esse desejo do Senhor para a nossa vida. Por que eu falo isso? Porque numa época marcada pelo feminismo, onde muitas mulheres, né, sonham e querem se libertar desse status chamado submissão, eu quero afirmar que existe uma submissão que vale a pena. Qual é a submissão, Cíntia? É a submissão bíblica, a submissão da palavra de Deus, a submissão que o Senhor deixou para que nós pudéssemos, assim, sermos bem-sucedidas e glorificarmos ao Pai. Eu me submeto a Deus e à sua palavra, por isso também me submeto à autoridade constituída, à autoridade eclesiástica, é importante também a gente falar isso, é uma autoridade sobre as nossas vidas, desde que eles estejam firmes, né, e condizentes com a palavra do Senhor. Aí nós não vamos nos submeter quando já forem contrário à palavra do Senhor. Por isso mesmo dá importância de você entender o que a Bíblia fala para nós, né? A autoridade também no meu lar. Isso não quer dizer que eu farei tudo que me mandarem fazer ou pensar. Isso é importante também a gente falar. A minha mente, querida, a sua mente deve estar primeiramente cativa à palavra de Cristo. Por quê? Porque Ele é o cabeça. Então, assim vai ficar mais fácil para a gente compreender, nesse pano de fundo aqui, o que de fato é a submissão, que é algo bíblico e é algo colocado pelo Senhor. Se Cristo é o cabeça, então vale a pena eu me submeter. E Ele constituiu, se Ele é o cabeça, um cabeça também para o lar. Que é quem? A esposa. Não, o marido, o esposo. Ele constituiu autoridade também sobre os filhos, que são quem? Os pais. Então, observem que existe uma ordenança do Senhor em relação à submissão. Aqui não estamos falando sobre o valor das pessoas. Preste bem atenção e não associe, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Todas nós temos o mesmo valor em Cristo Jesus. Ele nos é suficiente e Ele nos deu valor quando não tínhamos nada para oferecer. Mas nós estamos falando de quê? Do papel que cada um ocupa no corpo de Cristo e na sociedade, de uma forma geral. Não devo temer, então, em dizer que vivo debaixo da autoridade do meu esposo. Isso para mim não é vergonhoso. Isso para mim é bíblico, isso para mim é prazeroso, isso para mim é algo já claro e compreendido, por isso que eu acho que é um tema que a gente precisa sim tratar, para que a gente compreenda e para que nós possamos assim glorificar ao Senhor. Há uma submissão que vale a pena. O próprio Cristo se colocou numa condição de submissão para de fato vir a este mundo. Ele se humilhou, ele se sujeitou, descendo todos os degraus da humilhação
para que pudesse, de fato, exaltar a Deus de forma ou sobremaneira, conforme a palavra do Senhor nos diz. Então, vejam, o feminismo não permite esse tipo de abordagem. Esse movimento tem ganhado grandes proporções no mundo e seduzido muitas mulheres, talvez até você, não é? Porque elas declaram que desejam ter direitos iguais, mas na verdade lutam para mostrar a sua superioridade em relação aos homens, defendem o quê? O empoderamento feminino e a libertação dos padrões patriarcais, conforme mencionados nas Escrituras. Infelizmente, é lamentável a gente observar que até algumas das mulheres cristãs têm sido enganadas, engodadas por esta ideologia ou por este feminismo nos dias de hoje, né? Muitas mulheres têm crescido, sim, assumido destaques na sociedade, não é? No seu trabalho secular, no cenário político, no cenário militar. Contudo, as mulheres hoje, a gente observa que elas estão em todas as partes. E isso aí não é o problema. O problema é quando nós, de fato, competimos ou queremos sobressair, ou pior ainda, quando abandonamos o nosso lar porque estamos atrás desse tipo de ideologia. O grande problema que nós não podemos esconder é que muitas vezes, e na maioria delas, à medida que as mulheres começaram a crescer nesse sentido, o lar, infelizmente, foi definhando progressivamente. E a sociedade tem colhido um fruto amargo por conta desse feminismo que tem adentrado sorrateiramente na vida de muitas mulheres. Então, o modelo de família que o Senhor nos deixa é formado por um homem, uma esposa e filhos. Mas muitas vezes esse tem sido considerado para muitos, para aqueles que ainda não têm o conhecimento da palavra de Deus, como um modelo de família ultrapassado. E no lugar disso tem se oferecido muitos modelos alternativos. A gente, se fizer uma pesquisa, a gente vai ver que já existe mais de 10 tipos de família por aí, não é? São muitos os tipos, mas nós permaneceremos crendo de que o Senhor deixou apenas um modelo, um homem para uma mulher para um homem, que vão se amar, vão glorificar a Deus, vão ter seus filhos e vão educar nos caminhos do Senhor e procurar, assim, ser cidadãos de bem numa sociedade tão carente de famílias estruturadas, de famílias com princípios, de famílias que não negociam os seus valores bíblicos, né? Então, a gente não pode, querida mulher, esquecer, ou melhor, abandonar o nosso lar em busca de ditames de ideologias vãs, que vêm e vão. A Bíblia deve, sim, ser a nossa única regra de fé e prática. E o Senhor Jesus já nos traz um modelo de família, então nós não precisamos de nenhum outro tipo de família ditada por outras pessoas que não foram aquele que, de fato, nos criou, né? O texto de hoje nos mostra a importância de sermos submissas ao nosso esposo. E eu quero encorajar você, querida mulher, a ser uma mulher submissa ao seu marido, a deixar de lado a competição, as disputas por poder e abnegar-se, né, e aprender esse caminho da sujeição bíblica, porque esse caminho é muito mais leve e é muito mais prazeroso. Talvez você ainda não tenha o conhecimento, por isso que você ainda não tenha, assim, se sujeitado, né? E eu quero exemplificar, então, esse princípio bíblico através da vida de uma mulher do nome bem pequenininho, chamada Sara, a esposa de Abraão, que serve nas Escrituras, né, para nós como um modelo nesse aspecto dessa mulher, que inclusive entra para a galeria dos heróis da fé. Observe aí, acompanhe comigo, abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de 1 Pedro, capítulo 3, e eu gostaria de fazer essa leitura dos versos de 1 a 6. Nos diz assim as Escrituras: Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro,
aparato de vestuários, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres, que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. E o verso 6, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Para entendermos melhor esse texto, deixe-me fazer um pequeno resumo aqui sobre a vida de Sara, né? A Bíblia diz que Sara era uma mulher formosa, linda de aparência, e uma mulher sujeita a Abraão, submissa a Abraão. E olha que ela era uma mulher que aguardava uma promessa, né, do Senhor, porque a promessa para eles é que eles seriam os pais de uma grande multidão, mas eles não tinham filhos. Então vejam, Sara, ela saiu da terra dela, terra de Ur, né? Acompanhada de Abraão e todas as suas servas, conforme Abraão já tinha informado para ela de que era uma ordem do Senhor. Saiu de Harã com 65 anos e passou por uma vida nômade, contudo, dedicada ao marido. E eu fico me perguntando, se você no lugar de Sara, o que é que você falaria, hein? O que você faria? Talvez você... Será que você ia simplesmente dizer assim, né? Porque a gente não vê o relato bíblico de Sara reclamando, de Sara murmurando. Pelo contrário, Sara se organiza. Sara não tinha como comprar voo, porque não tinha avião, passagem aérea. Sara precisava desenvolver a sua musculatura, no máximo no lombo de um jumento, né? Caminhando, ou talvez em algum animal, o texto não nos relata, mas não era tão simples assim, tão fácil assim. Não tinha celular para comunicar, não podia levar todo mundo. Então observe que Sara com 65 anos, né, aquela idade que você tanto sonha, tanto espera, agora eu vou me aposentar, agora eu vou descansar. Não, sai da tua terra, vai para uma terra que eu te prometi. Mas onde é a terra? Segue-me, eu vou te mostrar. O que será que você faria? Será que você, de fato, se sujeitaria ao seu marido e iria? Ou você ia dizer assim, olha, quer saber? Deixar aqui o meu povo, a minha terra, os meus costumes, esse é o melhor lugar do mundo. Vá você sozinho que eu vou ficar por aqui. Às vezes, algumas mulheres, por muito menos, né, transferência de trabalho, muito menos, elas abandonam o seu esposo, a sua casa, os seus lares. E Sara aqui, não ia ter nenhum conforto. Ou talvez você diga assim, eu já fiz isso. Mas você fez porque você recebeu uma proposta melhor de trabalho, você ou seu marido. Não era na mesma situação aqui que Sara estava enfrentando. Sara estava saindo da sua família, da sua parentela, para ir para uma terra prometida, já com uma idade avançada, tendo uma vida, ao invés de ter aquele conforto, aquela segurança, uma vida meio que nômade, né? Porque ainda não tinha chegado no seu percurso, mas ela era uma mulher sujeita ao esposo, e ela foi. Ela era temente ao Senhor e ela foi. E o texto não relata que ela ficou murmurando, por que você não me falou isso? E para onde que vai? Imagina se Sara fosse uma mulher ansiosa, né? Roendo as unhas, ou murmurenta, reclamando o caminho inteiro. Nós não vemos esse relato aqui. Não é fácil cortar raízes, não é verdade? Relações familiares e seguir em frente em nome da fé. Eu conheço muitas mulheres que deixaram muitas coisas lícitas e que amam em nome da fé, por amor ao Senhor, para que proclamasse as verdades do Senhor em um outro local, que perdem o privilégio de ter sua família, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal em família, Ano Novo em família. Talvez você tenha tudo isso e ainda esteja reclamando, né? Eu conheço muitas mulheres que foram sujeitas ao seu marido por acompanhar os seus maridos. Puderam deixar para trás coisas lícitas e boas, trabalhos, propostas, ascendência acadêmica, né? Por conta de uma obediência de fé ao Senhor e uma sujeição também ao seu marido. Deus, então, assim cumpriu as suas promessas, todas as suas promessas na vida de Sara. Ainda mesmo quando seu marido
diante do episódio quando chegaram na cidade, que ele ficou, apesar dele ser o pai da fé, ele teve medo, porque Sara era tão formosa, ele disse, não, eu não vou dizer que ela é minha esposa, porque senão vão me matar. E aí mentiu, informou que ela não era sua esposa, e o rei então disse, opa, então essa daí vai ser minha, né? O que eu acho interessante nesse texto é que o Senhor jamais desampara as suas servas, as suas filhas. O Senhor, mesmo quando Sara foi desamparada por Abraão, com essa mentira, o Senhor a amparou e continuou com sua fidelidade, cuidando dela. Então, Sara era uma mulher, de fato, é uma mulher que serve de exemplo para nós. Porque quando ela veio, de fato, a ver se cumpria a promessa do Senhor na sua vida, ela já tinha em torno de 90 anos. Imagine quanto tempo já tinha passado, né? Para que ela, de fato, se tornasse mãe. Ela já nem imaginava mais que aquilo, de fato, iria acontecer. Mas o Senhor, que é fiel e que não tinha dito o dia, só disse que iria acontecer, cumpriu a sua promessa na vida de Sara. Então, Sara, ela viveu com essa esperança, com essa expectativa e, mais do que isso, com a sujeição e a obediência ao seu marido. Dito isso, né, um pequeno resumo sobre a vida dela, eu gostaria então de destacar 4 benefícios que a submissão nos traz. 4 benefícios da submissão bíblica das mulheres quando se sujeitam ao seu próprio marido. E por que 4? Porque nós vamos fazer o nosso acróstico com o nomezinho Sara, para você não esquecer. Quando você tiver com a cabeça um pouco perturbada, meio revoltada, meio agitada, você vai se lembrar desse estudo, desse texto, por um nomezinho pequeno e desse acrósticozinho, para que nós juntas possamos então glorificar ao nosso Deus. Qual seria então, Cíntia, esse acróstico? Presta atenção aí. Lembre que o nome é Sara, hein? Então, a primeira lição que nós queremos aprender e praticar é que eu e você, mulher, devemos traz esse benefício para nós, né? O benefício da submissão. Sermos o quê? Sujeitas ao próprio eu. Como assim? O nosso coração pecador, ele quer sempre triunfar, ele quer mandar, ele quer reinar, ele quer se destacar, ele quer se envaidecer. E quando você se submete ao seu esposo, nós conseguimos esse benefício da submissão. Nós já começamos digamos assim, a sair na frente ou a crescer espiritualmente um pouco mais. Por quê? Porque esse benefício primeiro é a sujeição do próprio eu, né? Na verdade, você está, quando faz assim, se sujeitando a Cristo, a pessoa bendita de Jesus. E a sua vontade revelada nas Escrituras, porque é isso que ele deseja para nós. Provérbios diz que mais vale o que domina o seu espírito do que aquele que ganha uma cidade inteira. E nós, mulheres, precisamos observar bem, porque muitas vezes nós somos muito briguentas. Você é muito briguenta, não é? Muitas vezes você não domina o seu eu. Seu eu se torna a sua rainha. Onde tem o eu, nós precisamos colocar uma letrinha na frente e outra no final. Deus. Aí, se ele reinar, nós conseguiremos ter esse benefício da submissão sujeita ao nosso próprio eu. Não precisa você ficar competindo, querendo ganhar, ser a detentora da verdade, não é verdade? Por mais que a gente queira, a gente deseje, muitas vezes nós tenhamos razão, outras tantas nós erramos. E nós precisamos compreender isso. Observem aí no texto do próprio Pedro, né? 1 Pedro, capítulo 3, o que é que nos diz? Inclusive, sem precisar ter esse espírito agitado, né? Briguento. Pelo contrário, olha, o Senhor deseja, é de grande valor para Deus, verso 4 do texto de 1 Pedro, capítulo 3, que nós, eu e você, mulher, tenhamos um espírito manso e tranquilo. Você quer saber o que Deus valoriza em uma mulher? Que ela tem um espírito manso e tranquilo. Como é que está essa mansidão aí? Como é que está essa tranquilidade aí? E o que seria um espírito manso e tranquilo? Espírito manso seria aquela mulher que não causa transtorno na vida de ninguém. Você não nasceu, minha filha, para causar transtorno na vida de ninguém. Para de confusão. Deixa de confusão. Às vezes você não tem um problema e você, é só se olhar no espelho, você já cria um problema.
Nós não nascemos para isso. O nosso fim supremo é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, uma mulher precisa ter um espírito manso, não causar transtorno na vida de ninguém. E o que é, então, Cíntia, ter esse espírito tranquilo? Porque eu quero glorificar a Deus, eu quero agradar a Deus. E aqui está dizendo que, olha, é de grande valor, o Senhor deseja e leva isso muito a sério, que nós mulheres tenhamos essas duas qualidades, um espírito manso e tranquilo, ou seja, não causar problema para a vida de ninguém. E o tranquilo seria o quê? Ai, aquela mulher lerda, não é? Que até conseguir fazer alguma coisa, é por isso que eu não faço nada. A Bíblia diz que não, isso é lerdeza, isso é preguiça, isso também não tem a ver com a palavra do Senhor. Vai ter com a formiga, ó preguiçosa, a palavra de Deus já nos diz. O que seria então ter um espírito tranquilo? É quando você vê uma confusão instalada, você ser uma apaziguadora. Você vai lá e resolve o problema. Você não vai lá botar mais lenha no problema, não. Mais fogo para incendiar um pouquinho mais. Eu disse, tá vendo? Olha aí, eu sabia que fulano... Não. Ou então, às vezes, criticando, sempre desprezando o próprio marido. Minha querida, reveja os seus conceitos. O texto diz que, ainda se o seu marido não for cristão, você pode ganhá-lo para Cristo. Aí no iniciozinho, ó, capítulo 3 de 1 Pedro, verso 1 e 2. Observe. Pelo seu honesto comportamento, sem palavra nenhuma. Ó, quietinha. Pela vida, pelo comportamento, cheio de temor diante do Senhor. Se você sabe em quem você crê e a quem você serve, você deve viver assim. Você deve suplicar perdão, graça e misericórdia ao Senhor, para que faça de você uma mulher assim, ó, uma mulher cheia de temor, uma mulher com honesto comportamento, uma mulher que sem palavra alguma o marido vai dizer, nossa, mas eu faço isso, e a mulher, é uma santa mulher de Deus de fato, não é? O que será que ela tem? Ah, olha, tem um Deus na vida dela. Eu vou querer também servir esse Deus, porque não é possível, né? Então veja que Sara, ela nos traz de forma bela essa sujeição aí do seu próprio eu, né? Esse é o primeiro benefício, tá? E o segundo benefício do acróstico. Já vimos aí a sujeição ao próprio eu, domina esse eu, coloca esse eu lá na cruz de Cristo e deixa o próprio Jesus cuidar dele. Não deixa ele ficar sentadinho no trono, viu, meninas? Senão vai dar problema. Você não nasceu para o seu eu ser rainha, não. Deus deve ser a centralidade da nossa vida na pessoa de Jesus Cristo. E o segundo benefício da submissão seria o quê, Cíntia? Com a letrinha A, né? Primeiro S, agora A. Amor ao marido. Se de um lado a esposa se submete numa relação matrimonial, sendo submissa como auxiliadora idônea, por outro lado, o marido se submete também nessa relação, nos amando sacrificialmente. Talvez você diga, o marido ficou com a melhor parte. Não, talvez você ainda não tenha compreendido o texto. A Bíblia diz que o marido... Hoje eu não vou falar do marido, né? Nós estamos falando para mulheres, mas o texto diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Então é assim que os maridos devem proceder. Dando a própria vida, se necessário for, por amor. Cuidando dela como parte mais frágil. Observando quais são as necessidades, procurando ser um provedor e juntos glorificando a Deus. Então, se eu terei de abrir mão de muita coisa, com certeza o meu marido vai precisar abrir mão de muito mais do que eu. Então, observem que a nossa parte não foi a parte mais pesada, não. E nessa renúncia mútua, que a palavra do Senhor nos instrui, os dois saem ganhando. E recebendo, consequentemente, já o terceiro benefício, que é o quê? O R, acróstico da palavra Sara, de realização pessoal. Ao invés de buscar suas conquistas, os seus sonhos, a esposa não está abrindo mão de sua realização pessoal, ela está adequando-a ao plano divino. Exemplo, ao invés de perseguir o objetivo de conseguir ser vamos pensar aqui, uma gerente muito bem-sucedida, né? Eu persigo um objetivo de ser agradável e fazer aquilo que o Senhor deseja dentro do meu lar, honrando o meu marido, se isso estiver interferindo e deixando a desejar dentro do seu lar.
Se você tem condição de fazer as duas coisas e glorificar Deus nas duas coisas, que o Senhor seja exaltado através da sua vida. É lícito, é um caminho lícito, né? Ao invés de querer conseguir ser melhor do que o meu marido, eu promoverei o meu marido e farei com que ele, de todas as maneiras lícitas, possa crescer e não me aproveitar dele. Não é? E não ficar competindo com ele, e não desrespeitá-lo, e não sempre dizer, tá vendo ali, mas é lerdo, né? Também não consegue fazer as coisas. É por isso que eu faço, é por isso que nós já vimos vários estudos sobre a mulher sunamita, né? Que ela auxiliou, ela combinou, ela conversou. Se o seu marido é um pouco devagar na questão de liderança, né? Tem um roupeiro lá que tem 1 mês, que está ali do ladinho da cama dele, ele ainda não percebeu que é para ser montado. Quem sabe você pega a caixa de ferramentas, diz, amor, vamos tirar o dia de hoje para a gente montar isso aqui? O que você acha? Ao invés de já criticá-lo, mas também se eu soubesse disso, eu não teria casado. Olha aí, nunca mais vai conseguir fazer as coisas. Daqui que você pense que tem uma coisa para fazer. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Lembrem-se que é de grande valia para Deus, um espírito manso e tranquilo. E que nós, mulheres, não viemos a esse mundo para causar transtorno na vida de ninguém, muito menos na do nosso marido. Quantas vezes você já o elogiou? Quantas vezes você já o incentivou? Quantas vezes você já disse que ele é bonito? Quantas vezes você já fez o prato preferido dele? Quantas vezes você já o surpreendeu? Porque você conhece, de fato, aquilo que ele gosta. Mas, às vezes, a língua é afiada para criticar, para desprezar, para competir. Não é verdade? Então, nós não podemos mais proceder assim, se é que você, de fato, procedia. Talvez você procedesse assim porque ainda não tinha ouvido esse estudo e nem a explanação da palavra do Senhor, né? Há esperança para você e para mim, querida. Vamos seguir aqui o que as Escrituras nos diz, porque quando a gente conhece a palavra, ela nos liberta. E aí nós podemos fazer aquilo que o Senhor nos diz, através desse maravilhoso manual daqueles que querem ter uma vida bem-sucedida, que é a palavra do Senhor. Pois bem, e o nosso último benefício, então, da submissão, com o nomezinho Sara, vou até repetir para que vocês observem e gravem, tá? Vamos lá, benefícios da submissão. Primeiro, sujeição ao próprio eu. Segundo, amor ao marido. Terceiro, realização pessoal. Quarto, agradar a Deus. Tem coisa melhor do que agradar a Deus? Do que ser uma filha obediente ao Senhor? Você já parou para pensar em fazer algo simples, simplesmente porque Cristo pediu? Talvez você diga, não, isso aí eu ainda não tinha pensado. Pois bem, hoje é um dia oportuno. Muitos fazem coisas para Deus porque sabem que serão beneficiados, com bênçãos decorrentes da própria obediência ou do próprio Deus. Que tal você praticar a palavra pelo simples benefício de agradar a Deus, sem esperar algo em troca? Não entendi, Cíntia. Fazer o que ele está dizendo que é para ser feito. No nosso estudo de hoje, sujeitar ao marido. Olha aí, que maravilha vai ser você ter essa experiência de ser encontrada por Deus como uma mulher agradável ou bela aos olhos dele. Já pensou Deus ter essa qualificação sobre a sua vida? Minha querida, não vale a pena ficar brigando, ficar com coração de amargura, de competição. Não vale a pena. Nossa vida aqui de peregrinação é muito curtinha. Viva, olha, basta cada dia o seu mal. Viva intensamente cada dia como se fosse o último, para agradar a Deus. É o quarto benefício aqui da submissão. Quero lhe convidar a ter essa doce experiência de viver e agradar a Deus, se sujeitando a Cristo e a sua palavra, como que se sujeitando ao próprio esposo. E a minha oração nessa hora é que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração e que nós, sem palavra alguma, ganhemos o nosso marido para Cristo, para aquelas que ainda não têm esse privilégio. E você que já tem esse privilégio, você deveria tratá-lo de uma forma ainda muito melhor, surpreendendo, elogiando, agradecendo, porque você não sabe a falta que ele faz. Então, seja agradecida a Deus de uma forma ou de outra. Vimos, então, através desse acróstico, esse maravilhoso benefício, né, da submissão através da vida de Sara. Sujeição ao próprio eu, amor ao marido, realização pessoal e agradar a Deus.
Que o Senhor em Cristo nos ajude, nos abençoe, para que nós possamos de fato sermos mulheres sujeitas ao nosso marido. Nós queremos agora, já chegando ao final, deixar apenas o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso muito obrigada por mais esse tempo, podermos ter parado e aprendido juntas. Que o Senhor Deus nos ajude e que nós possamos ter mais um encontro na próxima semana, se o Senhor assim nos permitir. Um grande abraço.